Olá, começa agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E por causa das medidas de prevenção à Covid-19, esta entrevista é gravada de forma remota. E hoje está conosco a Neuza Geraldi, ela que é a atual secretária municipal de Assistência Social de Itajaí. Secretária, seja bem-vinda aqui ao nosso Câmara Aberta. Elis, para mim é uma satisfação muito grande, né, poder estar participando e falando um pouco do trabalho do nosso governo através da Secretaria de Assistência Social. Com certeza, a época agora, no período de pandemia, né, o trabalho ele é muito maior em função, né, de toda essa problemática que o nosso país e a nossa população estamos vivendo neste momento. Secretária, com relação aos centros de referência em assistência social, seja os CRAS, ou seja o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, eles pararam durante a pandemia? Houve alguma modificação na forma de trabalhar e de atendimento nos centros de referência, nos CRAS? Bom, Elis, ano passado, quando iniciou a pandemia, nós tivemos que fazer todo um novo plano de trabalho para poder lidar com esse novo momento, né, que foi difícil para todo mundo se adaptar a esse novo modelo de trabalho, né? E no primeiro momento, sim, nós tivemos que fazer toda uma adequação dos serviços em função da pandemia, mas em nenhum momento nós deixamos de atender a população, os serviços continuaram normalmente, a única mudança que houve foi um trabalho de rodízio nos CRAs, e também as pessoas que tinham comorbidade ou que tinham acima de 60 anos, elas se afastaram, né, se isolaram em função do risco, né, que estavam correndo. Mas Secretária, a senhora disse que algumas pessoas se afastaram. Essas pessoas que se afastaram foram o pessoal que presta o atendimento, no caso, os funcionários. Alguns sim, funcionários tiveram que se alguns afastar. tiveram que se afastar, né, em função da comorbidade ou por causa da idade também, né, mas a gente fez todo um reordenamento nos CRAs e no Centro POP também. Muitos funcionários trabalharam remoto, né, em função de estar em casa, mas tinham que estar fazendo alguma atividade. Mas no início da pandemia foi muito difícil, Elis, porque a população muitas pessoas ficaram desempregadas, principalmente quem trabalha na informalidade, as famílias que vivem já na pobreza, extrema pobreza também no nosso município, que já tem uma renda baixa, né, uma renda per capita baixa, e isso foi um grande problema no início, porque a gente estava se adaptando e também não sabia como agir diante dessa situação. Então, em função de todo um plano de trabalho que foi feito juntamente com o governo, né, o prefeito Vonei, com a preocupação de dar esse atendimento às famílias, ao idoso, à criança, ao adolescente, né, e e em função também da questão que as pessoas estavam no isolamento social, e isso fez com que as famílias tinham muitas necessidades, né, de alimentação e outras situações mais, né? A questão da violência também, que aumentou muito, a violência contra a mulher, contra idoso, contra a criança, e na realidade, a gente foi se adaptando a essa nova forma de trabalho, né? E esse ano, agora início de 2021, tivemos que continuar nesse formato de trabalho em função da pandemia ter se agravado. E só que em todo momento, o prefeito Volney, ano passado, com a preocupação
com relação à questão das necessidades, as dificuldades que as pessoas estavam passando com a falta de alimentação. Foi criado um comitê, né? E ali foi doado mais de 18 mil cestas básicas, né, para todas as famílias, tanto das famílias que estão no Bolsa Família, cadastro único, como aquelas que também trabalham na informalidade, estavam desempregadas, e outras famílias também que perderam seu emprego, né, e tinham essa necessidade no momento. Secretária, a senhora até já adiantou um pouquinho a minha próxima pergunta, que era exatamente nesse sentido, do aumento. Você tem alguma ideia de números percentuais de quanto aumentou o número de pessoas em situação de vulnerabilidade, de pobreza extrema, pessoas que antes não estavam, não tinham o seu cadastro junto à Secretaria de Assistência Social, mas que nesse determinado momento da pandemia passaram a ter que precisar dessa ajuda pública. O senhor tem ideia de quanto, uma porcentagem, quanto isso aumentou, quanto isso foi aprofundado, né, durante a pandemia? Sim, Elis, hoje no CAD Único nós temos 11.842 famílias cadastradas. Famílias que hoje vivem em situação de extrema pobreza, no nosso município, nós temos 3.897 famílias e temos 1.580 famílias que vivem em situação de pobreza. E isso, significativamente falando, houve um aumento, sim, de mais de 20%. Né? Mais de 20%. Só no Bolsa Família hoje, Elis, nós temos 3.986 famílias. Então, isso, né, para uma cidade como a nossa, Itajaí, que nós temos 200 mil habitantes, isso representa muito, né, em função da vulnerabilidade social do nosso município. Secretária, assim, com relação a esses projetos, a senhora até já adiantou alguns projetos, que no caso foi a distribuição de cestas básicas, o aumento de famílias cadastradas, a inclusão de pessoas no Bolsa Família que antes não estavam. Além dessas ações, que outras ações vocês foram obrigadas a tomar em função para atender exatamente esse novo contingente de pessoas que hoje estão necessitando de um auxílio público? Sim, Elis, também as outras medidas que a gente também tomou com relação a isso, nós recebemos também alguns recursos do governo federal, né, onde veio dar esse aporte, esse auxílio para a gente poder atender o cidadão itajaense, e também do governo estadual, né, onde nós recebemos recursos também para a alimentação, para atender a população, e o prefeito Volney, também com a sua sensibilidade muito grande com relação, né, ao atendimento e o bem-estar e a qualidade de vida para a nossa população, e a questão da pandemia, né, que esse é o foco do momento, nós conseguimos aumentar o cartão social, né, mais de 1.000 cartões, de 600 cartões que nós tínhamos. Hoje nós atendemos mais de quase 2.000 cartões, benefícios eventuais para atender a população. Isso incluindo recurso do governo federal, do municipal e recurso do Estado. Recentemente, nós tivemos uma reunião com o prefeito, onde aumentou os valores, né? Nós tínhamos 90 mil reais de cartão por mês que nós comprávamos para atender a população. Hoje nós temos 200 mil, né? Então nós temos um valor muito maior, né? E o prefeito Volney entendeu essa necessidade da nossa população, e com certeza a gente está procurando, principalmente, sabe, Elis, as famílias que vivem na pobreza, extrema pobreza, isso tem que ser prioridade, né? E depois vem a sequência das outras
famílias que também têm as suas necessidades. E além também, nós temos o CAD único, nós temos o BPC, onde temos que estar atualizando esses cadastros para as famílias não perderem os benefícios, dando todo o apoio e suporte, né, para as famílias que buscam os CRAs, buscam esse atendimento, esse auxílio, seja nas mais diversas necessidades. A gente faz também os encaminhamentos quando é para a saúde, quando é para outras secretarias, porque as necessidades, em função da pandemia, são muitas e a população vem passando, né, em função disso. Pois é, secretária, são tantos assuntos que eles não cabem, não se esgotam em um bloco apenas. A gente precisa fazer um pequeno intervalo e, na sequência, nós continuamos falando sobre o que Itajaí está fazendo para atender aquelas populações mais necessitadas. É só um instante, a gente já volta. Olá, estamos de volta aqui nesse Câmara Aberta, que hoje entrevista a secretária de Assistência Social de Itajaí, a Neuza Geraldi. Secretária, nós falávamos do que houve um incremento no número de pessoas que hoje necessitam da assistência social, de um atendimento mais qualificado. Eu queria saber o seguinte, dentro desse contingente todo, a senhora nos falava que as pessoas em situação de extrema pobreza, elas aumentaram muito. E com relação àquelas populações em situação de rua, também houve um incremento desses números de pessoas que tiveram que, por um motivo ou outro, ter que ir para a rua, sobreviver na rua? Elis, a questão da população em situação de rua é um problema nacional, né? E, infelizmente, os números aumentaram e muito, né? Até porque essas pessoas que vivem na rua, o problema maior deles é a questão da droga, né, e álcool, né? E também muitos que perderam o vínculo familiar. E esse é um dos motivos que eles, né, estão na rua. Mas essa situação, Elis, a gente não vai conseguir conter nunca, porque enquanto não tivermos uma política voltada especificamente para tratar as drogas e o álcool, e juntamente com as drogas e o álcool vem associado outras doenças, isso é um problema de saúde pública, né? E a saúde, para atender essa população hoje, é uma política muito fragilizada. E eu me reporto a isso a nível nacional, né? E essa política precisava rever essa política de atendimento à população em situação de rua. Porém, como nós vivemos numa sociedade desigual, né? Uma sociedade onde eles são invisíveis, né, para a sociedade, e a exclusão e não a inclusão, né? Isso vai ser um problema que vai levar muitos anos ainda para encontrarmos uma solução. E esse aumento da população no nosso município aumentou consideravelmente, consideravelmente. Mas nós temos todos os nossos serviços que dá o atendimento, né, a essa população com dignidade. Nós temos o Centro POP, onde trabalha das 5 horas da manhã até a 1 hora da manhã, né? E onde às 5 horas da manhã ele já sai para as ruas, a abordagem social juntamente com a equipe, e já vão indo em todos os locais, os pontos, né, que nós temos, aonde eles já estão dormindo, onde faz todo o atendimento, leva eles para o Centro POP, lá tem os técnicos que fazem o atendimento, tem a casa de apoio social, aonde eles são encaminhados para poder receberem um acolhimento. Nós temos passagem também para aqueles que querem retornar à sua cidade.
quando algum deles, né, um desses cidadãos está com Covid, eles são colocados em locais separados, né? E nós recebemos um recurso federal para poder acolher, inclusive colocar em hotel, se preciso for, para não ficar junto com os outros. E temos, assim, feito um atendimento com muita dignidade para essa população em situação de rua. Encaminhamos também para as comunidades terapêuticas, aqueles que querem também um tratamento, onde nós temos parceria, a Secretaria da Assistência Social, nós temos parceria com 6 comunidades terapêuticas no nosso município, onde também encaminhamos eles para o tratamento. Pois não, Elis? Então, secretária, vocês trabalham de forma coordenada também com a Secretaria de Saúde, até para poder detectar os casos de pessoas que estão com Covid e daí separá-las das demais. E também tem uma atuação junto a outras secretarias, principalmente com uma parceria com as comunidades terapêuticas para poder encaminhar essas pessoas que querem receber algum tipo de tratamento, já que a senhora mesmo nos colocou que a maior parte dessas pessoas que estão em situação de rua são por problemas que perderam a família em virtude do uso abusivo de álcool e drogas. Como é que se dá essa coordenação? Qual é o tipo de ingerência que tem a Secretaria de Assistência Social nas comunidades terapêuticas? Vocês têm algumas vagas reservadas? É comprado conforme a demanda? Como é que é isso? Então, Elis, nós temos parcerias com as comunidades terapêuticas, né? Hoje nós temos 95 vagas para homem e 15 para as mulheres. E agora, com o novo credenciamento, vai passar para 120 vagas, até em função do número muito grande de procura que tem, né? Nós compramos as vagas, atualmente hoje nós pagamos R$ 1.600 por vaga, por cada cidadão, né, que a gente encaminha para as comunidades terapêuticas. E então essa parceria, né, juntamente com a prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, é que dá um respaldo maior para nós, enquanto secretaria, que faz esse trabalho na ponta, na base, juntamente com a população em situação de rua. Mas nós temos uma grande dificuldade, né? Também tem aqueles que não aceitam, tem aqueles que querem permanecer na rua, né? E isso a gente também não pode obrigá-los, eles vão por livre e espontânea vontade. Com relação àquelas pessoas que não vão para os centros terapêuticos e também não pretendem voltar para as suas cidades de origem, muitas vezes a cidade de origem é aqui, Itajaí mesmo, essas populações que querem continuar na rua, como é que foi o inverno, esse último inverno de vocês na casa de passagem, na casa de acolhida? Deu muitos casos de Covid. Como é que vocês fizeram para fazer esse controle de uma população que não tem muito como você detectar o que ela fez, por onde ela andou, quais foram os cuidados que tiveram durante o dia? No momento que elas só iam para casa à noite para se proteger da chuva e do frio. Sim, Elis, nós temos muitos desses cidadãos que eles vivem na rua, mas têm casa aqui no nosso município, né? E à noite eles retornam para sua casa. Mas, mas tem muitos que estão de passagem, principalmente aqui da nossa região, né? Eles vêm muito para Itajaí porque Itajaí tem os serviços de atendimento. Então, ano passado, nós tivemos o abrigo de inverno, além da casa de apoio, né? Nós também fizemos mais um espaço de acolhimento, porque em função de ser um número muito grande, né, de população em situação de rua, principalmente no inverno, a gente precisa acolher. Então, no inverno, nós temos um abrigo de inverno, né, e mais a casa de apoio. A gente atende aí numa média de 60, 70 cidadão, né, no período de inverno. No verão, não, no verão eles estão aqui em Itajaí, daqui a pouco eles já vão para outra cidade, mas no inverno precisa justamente para ter esse acolhimento melhor para eles. Com relação à questão do Covid, né, na realidade, quando é detectado, é feito o teste, nós temos
o ambulatório de rua, né? Que eles fazem todo esse trabalho também, juntamente com a secretaria, é feito os testes, e incrível, mas dificilmente, nesse período, desde quando iniciou a pandemia, se foi uns 5, 6 que tiveram Covid, acho que foi muito, sabe? Que eles não pegam o Covid, é incrível, sabe? A gente até estávamos discutindo um dia aqui na secretaria, né? Eles vivem junto, eles andam na rua, eles andam por tudo quanto é local, né? E era para ser uma incidência muito maior, mas não. Então, quando tem algum desse cidadão que é testado para o Covid, ele é colocado, né, separadamente num quarto, onde nós temos o quarto também na casa de apoio hoje, que é para atender só o cidadão que adquiriu o Covid, né? Então, nós temos todo esse trabalho, essa preocupação, com toda a segurança, com IPIs, né? Tanto no centro POP, na casa de apoio, é máscara, é luva, é álcool gel, a gente sempre trabalha com a orientação do distanciamento. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter, tanto com os funcionários, quanto também com esses cidadãos. Essa parte educativa, então, também foi feita pela Secretaria, essa parte educativa de educar as pessoas a usarem máscara. Foi distribuída alguma máscara, por exemplo, para as populações de rua? Houve algum tipo de... você falou, claro, os funcionários, evidentemente, que sempre com toda a proteção. Mas o cidadão mesmo que está lá na rua, ele recebeu máscara também e também recebeu as orientações de como utilizar, de como se cuidar? Sim, quando ele chega no centro POP, né, que ele é atendido no centro POP, ou mesmo quando o educador social faz esse atendimento na rua, né, ele recebe essa orientação, ele recebe a máscara, porque ele não entra lá no centro POP sem primeiro colocar a máscara, passar o gel, então ele recebe toda essa orientação, eles têm toda a orientação que eles precisam, a segurança também para a vida deles, né? Que bom, secretária. Secretário, nosso assunto realmente é bem interessante, mas a gente precisa fazer um novo intervalo e, na sequência, a gente volta aqui no último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista a secretária de Assistência Social de Itajaí. Fique com a gente, é só um instante. Olá, estamos de volta aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista a secretária de Assistência Social de Itajaí, a Neuza Geraldi. Secretária, nós começamos a falar no bloco anterior de alguns projetos a mais que há na Secretaria de Assistência Social. Agora há pouco você citava a questão de um serviço específico para idosos. Que serviço é esse? Então, ano passado, né, atendendo uma solicitação do prefeito Volney, nós criamos um programa aqui na secretaria para atender os idosos que não mais de 60 anos, que não tinha como sair de casa para ir comprar um remédio, em função do isolamento social, né, eu mesmo fazia suas compras. Então, nós criamos aqui um programa onde nós tínhamos tinha um telefone e um celular e colocamos uma equipe à disposição. Então, o idoso ligava, né, ou mandava uma mensagem pelo WhatsApp e eles se deslocavam até a casa para ir buscar medicação ou fazer alguma compra para atender nossos idosos. Então, foi assim, um trabalho bem intenso, né, que nós tivemos ano passado, e esse ano ainda continuamos atendendo os idosos e que também estão em isolamento social, até porque, né, a pandemia se agravou muito esse ano e temos que ter um cuidado ainda muito maior com nossos idosos agora. Então, temos esse trabalho que foi muito gratificante desde o ano passado, quando criamos, só ver a alegria deles e ter esse apoio do governo municipal para poder estar ajudando eles nesse momento tão difícil, que eles não tinham como se deslocar de suas casas para ir até a farmácia,
ou até o CODIM para buscar sua medicação. Nós temos vários funcionários aqui que dão esse apoio juntamente com o motorista, que vai até a casa do idoso, lá ele vê qual a necessidade e vai atender a necessidade do nosso idoso. Né? Agora, com o início da vacinação que aconteceu, vocês também levaram esses idosos que não tinham condições de sair de casa ou não têm veículo próprio, lógico, porque são pessoas mais vulneráveis. Vocês levaram eles até o centro de vacinação ou, em parceria com a Secretaria de Saúde, eles foram ser vacinados em casa? Como é que foi? Olha, teve alguns idosos que pediram, né, fizeram essa solicitação, mas a saúde está fazendo um trabalho de excelência, né, juntamente com todo o governo, o prefeito Volney, né, eles estão fazendo esse trabalho de vacinar o idoso em casa, ou mesmo, né, como tem a saúde da família, e eles vão na casa do idoso, eles estão também com essa preocupação, estão vacinando os idosos, aqueles que não têm como se deslocar até a Marejada ou outro local para se vacinar. Então, com relação à questão da vacinação, os nossos idosos, sim, estão sendo também atendidos nessa situação. Secretária Neuza, a gente falava aqui agora há pouco também nos bastidores que vocês têm um trabalho centrado para atendimento daquelas famílias, daquelas mulheres, daquelas crianças que sofreram com violência doméstica e que não têm como se manter sozinhas e tal. Como é que está esse trabalho? Então, em 2019, né, atendendo também um pedido do prefeito Volney, e o prefeito Volney ele tem uma sensibilidade muito grande, né, nesse atendimento, e ele sempre prioriza, né, as mulheres, a criança, o idoso, a família. Nós implementamos aqui no nosso município, em parceria com a Casa das Anas, para acolhimento de mulheres vítimas de violência. Então, hoje nós temos essa parceria, né, com toda a segurança, seguindo todo o protocolo, né, como de segurança em função da pandemia. A Casa das Anas recebe, acolhe essas mulheres que são encaminhadas pelo CREA, pelo CREAS, ou pela Delegacia da Mulher, ou mesmo pelo Fórum, né? Então, nós temos esse acolhimento e tivemos um número muito significativo de aumento de mulheres vítimas de violência no nosso município. E a gente atrela isso à questão da pandemia, né, em função do isolamento social. Mas também é um outro trabalho que o nosso governo, através da Secretaria de Assistência Social, a gente vem priorizando, né, o atendimento às mulheres vítimas de violência no nosso município. Secretária, agora para a gente finalizar, eu gostaria de saber o seguinte: aquela família que ainda não está no cadastro único, mas que pretende se candidatar a receber um novo auxílio emergencial quando este vier, o que ela tem que fazer, como é que é o procedimento da Secretaria também para auxiliar na distribuição desses recursos, fazer chegar a quem precisa? Com relação ao auxílio emergencial, Elis, nós, enquanto secretaria, né, nós não temos o poder de fazer nós não temos a gerência do auxílio emergencial. Quem tem é o governo federal. Então, as pessoas que quiserem, elas podem se deslocar e até os CRAs para fazer o cadastro único. Porque a hora que o governo federal liberar o auxílio emergencial, ele bloqueia para fazer o CAD único. Então, as pessoas não podem fazer o CAD único após o governo federal liberar o auxílio emergencial. Então, teria que ser agora, né, as pessoas procurar os CRAs para poderem fazer o seu CAD único, cadastro único, e a liberação do recurso é diretamente com o governo federal, Caixa Econômica, e já não passa por nós a liberação do recurso, e sim o cadastro, né, o cadastro único, e se o governo federal liberar, a gente continua fazendo, e o cadastro é feito nos CRAs.
onde as famílias, as pessoas que moram nos bairros, no seu bairro, né, ela procura o CRAS lá do Promorá ou do seu território para fazer o cadastro único. Secretária, são 3 CRAS, um CREAS e o Centro POP. O que as famílias, as pessoas precisam apresentar? Que tipo de documentação tem que ser levada? É feita alguma checagem dessas informações obtidas para fazer esse cadastro? O que é necessário? Sim, na realidade nós temos 4 CRAs, né? Nós temos um Centro POP, nós temos o CREAS, temos a Casa de Apoio e temos todas as parcerias com várias entidades, né? Que a gente pode também estar falando no outro momento. Para o cidadão e a família, né? Porque geralmente é a mãe que vai, ela tem que levar a certidão de nascimento de todos os filhos, a carteira de vacina, carteira profissional, comprovante de residência, documento pessoal, né, da mãe e do pai, né? Toda essa documentação que tem que levar para apresentar. Há também o comprovante que a criança está matriculada, né, que está frequentando a escola. Esses são os documentos principais que tem que levar nos CRAs para fazer o CAD único. Secretária, olha, foi um prazer lhe receber aqui, novamente aqui na Casa do Povo, na Câmara de Vereadores, embora virtualmente, mas essa casa é sempre sua. A senhora, como ex-vereadora, sabe que a casa aqui, não apenas para a senhora, mas para toda a população, está sempre aberta. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Elise. Eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição também. Eu que agradeço, muito obrigada. E você fique conosco assistindo a nossa programação pelo canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta. Até lá!